Grandes amigos, grandes amigas, grandes amigas de mercado, sejam bem-vindos a mais um bate-papo de conteúdo onde um aprende com o outro aqui. Espero que você já tenha visto o vídeo do contrato. Se você já é do canal, você já viu o vídeo do contrato, tá tranquilo. Se você não é, está chegando agora, veja o vídeo do contrato, concorde com tudo que tem lá pelo seguinte. Vai que, né, você não concorda com alguma coisa que está lá, você vê o conteúdo aqui, vai querer criticar, né? Mas uma vez que você concordou, você entendeu o propósito do canal, e aí eu tenho certeza que a sua participação vai ser muito mais top. Se não quiser ver, se não quiser concordar e seguir com o vídeo do conteúdo, problema seu, tá? Só não vem brigar com a gente, por favor, tá? E hoje é o primeiro, como eu enrolei para fazer esse vídeo, cara? Hoje é o nosso primeiro bate-papo sobre order block, tá? Um conceito importante de smart money, que é extenso. O pessoal fala, é fácil, é bico, é não sei o que lá. Não, mas é extenso, complexo e complicado, tá? Portanto, esse vídeo, esse primeiro vídeo, ele não tem como objetivo explorar tudo que order block tem para falar. Mas assim, introduzir o assunto para que você comece a olhar o gráfico de uma maneira diferente e inclua o traçado de order block na tua análise, tá? Antes de falar de order block, eu quero falar assim de uma maneira. Você vai me chamar de ridículo, idiota, doente, com problema mental, e é tudo isso mesmo. É a maneira como eu vejo o mercado e que me ajuda demais a encontrar e interpretar as zonas de order block, tá ok? Eu fico pensando no meu filho de 10 anos, tá? Tem um de 7 também, e nesse atual momento a esposa está quase parindo o terceiro, tá ok? Pensa numa criança, gente, que ela adora. O pessoal que tem filho sabe, né? Toda criança adora brincar de pula-pula, não é verdade? Adora, né, gente? Tá? E aí penso no meu filhote assim, vindo cheio de energia, querendo brincar no pula-pula, né? Então ele vem com muita energia, ele pum, aí ele vai lá em cima, né? Aí ele vem pum, aí ele vai lá em cima, mas já não é mais tão alto quanto o outro. Vai, pum, ele vai lá em cima, já a amplitude não é tão grande, pum, ele vai lá em cima e depois vai acontecendo isso aqui, ó, pum, pum, pum. Às vezes ele ainda tem mais uma energia para depois cansar e parar de brincar de pula-pula, certo? E tem uma outra coisa que eu gosto de fazer muito com as minhas crianças também, que é brincar de balança, né? Só que chega uma hora que eu canso. Então eu tô imaginando, olha o mercado, eu imagino eu empurrando o meu filho lá, né? Então quando eu empurro o meu filho e vou cansando, a balança vai fazendo isso aqui, ó. Sobe, depois sobe menos, depois sobe menos, depois sobe menos, até uma hora que ela fica lá, nheque, 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 nheque. Às vezes ele dá um impulso com a perna, consegue mais uma subidinha, mas aí a balança já não tem tanta força para balançar. Eu sei que parece uma coisa idiota, e eu crio algumas analogias mesmo, assim, para entender o mercado, sabe, para facilitar e deixar até a coisa um pouco mais divertida. E aí é o seguinte, o que o order block tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver com isso aqui, gente. Sabe por quê? Você pode perceber que em algum momento do movimento de subida ou do movimento de descida, você tem uma inflexão, né? O que é uma inflexão? É quando quem aprende lá conceito de aula de física, né? Inflexão é quando o corpo inverte a trajetória do movimento, que é quando o negócio está indo para cima e aí de repente ele muda a trajetória. Existe aqui um ponto, né? Que até quem estudou física, para quem não sabe, eu estudei física na faculdade. Olha que cara doente que eu sou. É aquele momento onde o objeto inverte o sentido da trajetória e aonde v é igual a zero, ou seja, a velocidade, né, relativa do movimento vertical, ela é zero. Olha quanta coisa que a gente fala aqui, né, gente? Mas enfim, o order block nada mais é do que uma ferramenta ou uma forma de analisar para você encontrar esse movimento onde o preço inverte o sentido da curva, tá ok? Então vou pegar aqui, por exemplo, um retângulo. Eu tenho meus retângulos já aqui desenhados e eu estou num gráfico de 4 horas aqui. Não é aqui, pelo amor de Deus, retângulo, né? Deixa eu ver que cor que ele está aqui, ó. Eu não sei se você sabe, gente, mas quando você entra na configuração de um objeto aqui no TradingView, depois que você configura ele da cor que você quer, então cor da borda, cor do fundo, transparência, você pode vir aqui, ó, e dar um Save As, salvar como. E aqui ficam, né, as configurações que você gosta para poder usar depois. Então vou pegar aqui Order Block 4 horas, eu gosto de usar essa corzinha para o Order Block de 4 horas, tá? Então a ideia é, nestes movimentos, a gente vai pegar aqui um ponto
que acredita-se ser o ponto de inflexão da curva, tá certo? E isso vai acontecer em todos os movimentos, e aí você vai colocando eles bonitinhos aqui, tá ok? Vai colocando eles, por quê, gente? Existe uma máxima de mercado de que o preço ele volta nessas zonas, tá? Quem já acompanha a playlist de Smart Money, eu comecei falando de order block sem falar de order block, falando de regiões de interesse de Smart Money. Então a ideia do conceito de order block é a gente pegar e lapidar isso, tá ok? Se você ver bem, você também vai ter isso aqui, né? E lapidar isso aqui e entender, possivelmente, se essas zonas podem ser uma excelente zona de operação. E eu falo para vocês, como o meu estudo tem caminhado cada vez mais para a teoria de nível de preço, para a teoria de análise de candle e smart money, né? Eu tenho cada vez menos usado ferramentas como MACD, como ADX, como médias móveis e olhado cada vez mais esse tipo de figura gráfica, tá ok? Eu uso mais as médias, assim, essas outras figuras, nas minhas estratégias automáticas, né? Porque é muito difícil você programar, né, em PineScript, entradas, saídas e as figuras. Eu vou chegar lá. Então eu deixo essa parte de médias mais tradicional para minhas análises feitas de maneira automática com os indicadores que eu tenho, tá? Agora, feito isso, vamos aqui para o gráfico e vamos ver se tem alguma semelhança o que eu falei da história do pula-pula com a história do preço, né? Então, se eu voltar aqui, olha que bonitinho, né? Eu tenho o meu pula-pula aqui, ó. Põe, nossa, descoordenado. Põe. Aí aqui, ó, já ficou aquela zona, né? Que ficou mais cansativo de brincar no pula-pula, que o filhote tá perdendo energia. E aí o filhote vem agora, ele quer parar de brincar no pula-pula porque ele tá cansado. E ele vai brincar de balança, ó. Ó como ele brinca de balança, ó. Ó como ele vai brincando de balança, até que chega um dado momento que começa a parar a balança. Você entendeu agora qual que é essa minha visão? Pode me chamar de idiota, não tem problema, mas essa minha visão de idiota, ela me ajuda a trazer dinheiro. Então eu já estou super, hiper, ultra, mega feliz, tá? Por definição, qual que é a história do order block? O order block, eu gosto. Você pode trabalhar isso em qualquer tempo gráfico, tá, gente? Em qualquer tempo gráfico, como você achar melhor. Mas o que eu gosto de fazer? Eu prefiro trabalhar com os order blocks do 4 horas e de 1 hora, para depois fazer as entradas e as operações aí nos 5, 15 minutos. Tá? Mas nada impede que você modifique aí essa configuração para o estilo de time frame que você gosta mais. Lembrando que todo o indicador, tudo tem que funcionar em todos os time frames, porque um time frame é fractal do outro, né? Um fractal é uma fração, um time frame é uma fração do outro. Então tem até um vídeo que eu vou deixar aqui, que é a minha humilde opinião, né? IMHO, né? IMHO, né? A respeito de time frames. Por definição, aí sim, vamos lá, na definição da order block, o que acontece? Você só vai descobrir a order block depois que ela acontece, tá? Não dá para você prever o acontecimento dela. E você vai, obviamente, operar no order block depois que você conseguiu traçar, depois que ele aconteceu. Exemplo, você pode ver aqui, ó, que eu tive candle de alta, candle de alta, candle de alta. Aqui eu tive uma baixa. Então eu só sei que isso é um order block depois que eu tive essa baixa. Se eu não tiver a baixa, eu não posso afirmar que isso seja um order block, tá ok? Então, quando eu encontro um order block assim, eu venho, quando eu encontro este candle, que ele vai ser, perdão, ó, o candle de order block, ele é o último candle que antecede a próxima tendência, tá? Então, eu posso vir e começar a exercitar o meu traçado, o meu olho, tá? Tem gente que fala que pega apenas o corpo real, e eu sou da escola que vale o corpo real e o pavio. Então você tem que vir aqui e de alguma maneira colocar aí no jogo tanto o pavio quanto o bloco, tá? A teoria por trás disso é que é o seguinte: os market makers, eles precisam de uma região onde existe bastante liquidez. Cara, é outra coisa ridícula, tá? Mas o que é liquidez, gente? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que é liquidez?
Liquidez é um ponto de interesse do mercado, né? Onde sabe-se que lá existem muitas ordens, tá? Por exemplo, se você pega uma região de sobrevenda de um RSI, sabe-se que existe muitas horas de compra lá. Se você pega uma região de sobrecompra de RSI, você sabe que existem muitas ordens de venda lá e assim por diante. Um cruzamento de média, ela é uma região de muita liquidez, porque muita gente opera lá, tá? Mas a história do order block é um pouco diferente, porque um market maker ele não consegue distorcer uma média, tá? Ele não consegue movimentar, é muito peso para você movimentar uma vela, mas ele consegue movimentar uma pequena tendência, ele consegue movimentar um candle, tá? Então ele gera esses momentos de candle, tá? Em um candle, para que você possa acreditar, tá? Que você possa acreditar que algo vai acontecer. Por exemplo, quem vê isso aqui acredita de fato que esse ativo ele deve fazer uma continuação de queda. Ó. Ele veio aqui, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Aí, de repente, ele plota esse candle, que é uma recusa de alta, tá certo? Deixa esse... Ó, cara, olha, paviozão, paviozão, e eventualmente pode vir aqui e colocar uma ordem de short, tá? Mirando na abertura da boca, mirando no mastro e tal. E as ordens de stop estarão aonde, gente? E as ordens de stop, elas vão estar provavelmente nesse pavio, tá ok? Então, o market maker tem interesse na reversão do preço, tá ok? Ele tem interesse nessa reversão de preço, só que ele precisa de pessoas vendendo, tá? Para ele encontrar pessoas dispostas a vender, ele precisa criar uma figura onde as pessoas vão olhar e falar, pum, agora é venda, tá? Eu estou olhando no 4 horas, mas se você olhasse em movimentos menores, quantas pessoas não olhou esse rompimento aqui, ó, para baixo, né, desse candle, um possível engolfo e saiu colocando um monte de ordem de short aqui com stop aqui em cima. Eis que o market maker ele volta, ele pega todas essas ordens de stop, tá ok? Para a partir daí o mercado começar a subir. Legal ou não? Bacana? E agora você começa a encontrar vários movimentos muito parecidos aqui, tá? Se você pegar aqui, eu não tive uma micro tendência de queda, eu tive uma micro tendência de queda. Veja bem, gente, eu estou introduzindo o conceito, tá? Então, essa aqui, a última vela que antecedeu essa queda foi essa, ó. A vela que antecedeu esta queda foi essa. Legal ou não? Tá? Lembrando que eu estou introduzindo esse conceito de uma maneira muito preliminar, muito superficial. Ó, aqui eu tive uma queda. Qual foi a última vela de queda? A última vela de queda, ou de alta antes da queda, perdão, foi essa aqui. Nossa, Augusto, mas essa tá grandona. Essa tá bem grandona, tá ok? E o que acontece no final das contas? O order block, ele é uma região para a gente não operar logo de cara. Até porque, voltando ao raciocínio, né, eu só vou saber que isso é um order block depois que eu vi essa queda acontecer. Antes disso eu não sei. Então, o que eu vou esperar, gente? E aqui está a sacada do negócio, tá? Eu vou esperar o rompimento desse order block para cima, como se realmente fosse um suporte ou uma resistência, e é uma baita resistência, tá? Depois que rompeu, eu ainda não vou fazer nada, tá? Eu vou esperar que esse order block seja retestado, tá? Eu vou esperar que ele seja retestado. Então, ó, eu vim aqui, houve o rompimento e houve o reteste, tá ok? A hora que eu ver o rompimento verdadeiro para cima de novo, eu posso de fato entrar e aí eu vou colocar o meu stop abaixo do order block, tá certo? E ó, eu não posso entrar antes da confirmação, porque ó, isso aqui, esse candle é um candle de confirmação, ele não é um candle de confirmação ainda, né? Esse candle com esses pavis todos, ele é uma confirmação? Ele não é uma confirmação. A confirmação é quando eu tenho um candle fechado, tá ok? Com uma boa movimentação de preço, com um bom volume na direção que me interessa, certo? Então eu só tive de verdade um rompimento dessa região com esse candle aqui, que eu uso o Candle Colors, mas você
eventualmente não usa o Candle Colors, pode colocar aqui o volume. Então você vai perceber a diferença deste volume em relação a todo o volume que aconteceu aqui, beleza? E é a mesma coisa que a gente enxerga aqui, ó. Aí esse order block, ó, ele foi construído quando o preço caminhou para cá. Eu tive aqui, ó, eu não tenho um rompimento, porque eu não tenho aquela fechada bonita, né? Mas mesmo que eu tivesse, vai, Augusto, eu posso considerar isso um candle de rompimento? Pode, vai. Mas por que que eu não entraria nele? Porque lembra que são duas questões. Primeiro eu preciso ver o reteste, tá? E aqui houve um reteste. Legal ou não? Houve um reteste aqui, não houve? E esse reteste aqui, depois de rompido, bonitinho aqui, ó, aí eu tenho sim, ó, esse candle eu posso considerar um candle de confirmação, já engolfando o anterior fora do order block. Posso eventualmente usar esse aqui, ó, como um rompimento bonito. Esse daqui seria o melhor rompimento bonito, tá ok? E aí, Augusto, como é que eu faço? Cara, toda operação que eu entro mirando inicialmente 1 para 1, bateu 1 para 1, eu acabo realizando uma parte da posição e depois eu seto o stop loss para stop gain e deixo rolar, tá? Agora, o que é curioso é a gente olhar o seguinte e pensar, ó, por que será que o preço ele bateu nessa região, tá? Por que será que ele bateu nessa região e agora está indo para baixo? Beleza? Por que será isso, ok? Se de repente você vier para cá, é possível que no passado você encontre um order block aqui, ó. A gente já viu que tem um order block grande aqui, ó, que antecedeu esse movimento de queda, tá? Esse aqui é um baita de um order block que parece ter uma significância muito grande, tá ok? Vamos até puxar para cá, ó, mas ele não chegou até lá, né? Não chegou até lá. Quero ver mais ou menos essa região aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, ó, eu tenho, aqui eu não tenho um order block, né? O order block como ele deveria ser, aqui é uma região de interesse, mas ele veio bater aqui nessa região de interesse aqui, ó. Consegue enxergar lá? Ó, veio bater aqui, ó. Beleza? Então ia ser legal se tivesse um order block para ilustrar, mas ele veio bater nessa região aqui, onde o preço acumulou para continuar subindo, tá ok? Bom, existe uma outra questão, que aí tem gente que vai me criticar por isso, né? Mas até aí cada um com a sua opinião. Eu gosto muito de traçar order blocks nas duas pontas, tá? Tanto em cima como embaixo. Augusto, mas aí pode ficar congestionado. Pode, mas aí eu vou explicar para você, ó. Tá certo? Eu vou explicar o meu ponto de vista. Legal ou não? Porque aqui embaixo, você concorda que eu também tenho um order block que foi criado aqui? Certo? Esse order block ele foi criado daqui por quê, gente? Porque quem entrou em short aqui, né? Quem sabe não entrou em short aqui também? Ou quem estava esperando esse rompimento de fundo num tempo inferior, também entrou em short aqui, esperando que agora o preço vai, né? Porque perdeu isso aqui. E olha quanta liquidez foi gerada aqui e como o preço voltou. Uma vez, e aqui é bom que a gente percebe qual que é o desejo do market maker. Porque a partir desse order block a gente poderia ver duas coisas, tá? A gente poderia ver duas coisas. A gente podia ver, ó, não teve o rompimento? Eu poderia ter um reteste aqui e um rompimento aqui embaixo, ou ver o que aconteceu aqui para cima. Então, tanto esse order block quanto esse order block, eu não posso operar, ou eu não devo operar, ou não deveria operar, né, até que houvesse o reteste dele. Como no caso, o reteste aqui foi para subida. Aqui nós poderíamos ter tido um reteste para subida, ou então um reteste para desabamento. Beleza? Tranquilo não? Tá mais ou menos encaixando aí o conceito? Tá? Desculpa, mas eu não podia fazer esse vídeo igual os caras falam. Não, é facinho, é pá, pam, 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 tá? Mesma coisa aqui, gente. E esse order blocão aqui, o que que eu faço, Augusto? Mesma coisa, o preço foi lá, voltou, retestou, rompeu para baixo com volume, certinho? Rompeu para baixo com volume, então provavelmente é para baixo que eu vou, e aí eu vou colocar o meu stop lá acima do order block, tá ok? E agora na descida, gente, também tem um order block pra caramba aqui, ó. Cara, não tô pegando tudo errado, tá certo? E eu quero mostrar para você o estudo que eu fiz em cima da BNB, tá? Baseado em order block. Então aqui eu tenho um order block, tá vendo? Ó? Foi o primeiro candle antes dessa queda. Aqui eu também tenho um order block,
tá certo? Ó, eu tive uma altinha, depois a queda, esse foi o candle, tá? Que antecedeu essa queda toda. Aqui eu também tenho um order block, ó. Foi também o candle que antecedeu essa queda toda. Aí você vai falar para mim, Augusto, só que é o seguinte, cara, pelo seu conceito, se eu não peguei essa região de mercado para entrar nesse short, eu não teria pego em absolutamente nenhum outro momento, tá? E é aí onde eu entro, né, com uma opinião minha bastante contraditória, que pode ser que muita gente critique, e aí faz parte, tá ok? É o seguinte, eu não tive aqui, ó, eu não tive aqui um movimento de queda, certo? Eu não tive aqui um movimento de queda. Legal não? E aí eu tive aqui um movimento de micro. É que aqui não é legal, né? Porque esse movimento aqui ele é muito pequenininho, né? Então aqui eu teria perdido de fato. E depois eu vou te mostrar como eu gosto de pegar esse movimento. Fica aí no canal que eu vou te explicar, porque eu gosto da combinação com order block mais Fibonacci. E aí a coisa começa a ficar interessante, tá? E eu acho que ninguém fala de order block mais Fibonacci. Eu pelo menos não lembro de ter assistido nenhum conteúdo sobre isso, tá? Então aqui, gente, ó, é o seguinte. Eu tive aqui ó, um movimento de queda, tá certo? E aqui eu tive um movimento de alta. Eu posso dizer que este daqui é o último candle de venda antes desse ganho de tendência. E aqui vai haver uma discussão, tá? Eu vou te falar como eu gosto de usar. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Então eu vou pegar esse candle de queda aqui, ó, tá? E eu vou traçar um order block nele, tá? E eu vou repetir isso mais de uma vez. Eu não sei se vocês repararam, mas esse candle aqui meio que ficou dentro desse, não ficou? Legal não? Então para mim, ó, eu tive aqui este order block, aí eu tive a criação do order block lá de baixo, aí eu vim aqui, olha, a criação dentro desse order block coincide com o reteste desse. Para mim, um rompimento para baixo aqui é ponto de entrada. E você vai ver que isso acontece outras vezes no gráfico. Então, aqui também daria para fazer, né? É que aqui eu gostaria, vendo isso aqui, eu usaria mais o movimento de Fibo. Então, essa daqui, grandona, né? É a última vela de queda antes dessa subidinha. Ah, Augusto, mas não teve engolfo. Ah, não sei o que lá. Tudo bem, gente. É a minha visão. Você pode usar a visão que você quiser. Então, para mim, eu também tenho isso. Ó. Olha que bonitinho, ó. Eu tive aqui a queda, não é o momento de operar, eu tenho que esperar um reteste. Eu posso, olha, a criação desse order block coincidiu com um reteste desse order block, e aí eu tenho uma boa entrada. Se eu quiser, posso entrar já, ou espero o rompimento dele aqui, tá ok? Uma outra coisa super importante, gente, que é assim, é uma visão minha muito particular, tá? É quando a gente coloca o Fibonacci aqui e começa a olhar na subida. Peraí, deixa eu puxar para cá, que eu quero te mostrar primeiro na subida e depois na descida, tá? Então, como é que eu vi esse movimento de alta, tá? Eu vi que ele rompeu esse order block. Eu vi que eu tenho esse aqui embaixo. Eu tô doidinho para entrar nessa operação porque eu creio que pelo funding rate ou pela minha análise ou o que quer que seja, eu vou ver um movimento de alta. Então, sabe o que eu faço? Eu espero a formação de um topo, espero o preço cair, tá? E aí eu traço uma Fibonacci aqui, tá? Uma vez traçada a Fibonacci, eu vou olhar esse pequeno movimento, quais que são, né, os níveis de Fibonacci que me permitem entrar. A gente sabe, gente, que quando o preço bate no 382 e sobe, a chance de romper o topo anterior é grande. Quando bate no ponto 5, existe a chance de romper o topo anterior. Quando bate no 618, pelo menos vai chegar ao topo anterior com alguma chance de ultrapassar. Quando vem aqui no 786, 833 e 88, a chance é pequena. Se você quer ver esse meu ponto de vista de Fibonacci, eu vou deixar esse link aqui para você poder olhar esse meu vídeo aqui sobre retração de Fibonacci, tá? É por isso que eu uso esses níveis, tem várias maneiras de usar, tem um monte de gente boa falando sobre isso. Essa é a minha visão. Então, quando eu tenho um order block aqui e eu vejo esse cara importante, eu já percebi, gente, que esse order block, ele está abaixo do 382 de Fibo. Então, para mim, tem uma operação boa, olhando em times frames menores, quando o preço sobe, retesta, rompe para fora e ainda ganha o 382 de Fibo, tá ok? E se você olhar aqui, você vai... Onde é que está o stop? Stop está abaixo do order block, né?
Agora, aqui eu vou pegar outras opções ou outras situações, ó. Eu posso pegar essa perninha aqui, ó, só essa perninha, e olha que bonito, tá ok? Aí eu vou ter que achar order block aqui, ó, veio buscar apoio no ponto 5 de Fibo e subiu rompendo o topo anterior. Se eu pegar essa outra situação aqui, ó, é que aqui já não dá, né? Na verdade, aqui eu teria que olhar como um contexto todo. Esse movimento aqui nada mais é do que um movimento único, né? Então não dá para analisar ele unilateralmente, tá ok? Mas, por exemplo, se eu tivesse olhado só esse movimento aqui, eu teria entrado aqui no 382, teria colocado o stop aqui no order block, é um stop longo. Talvez nem sei se eu teria pego essa operação, mas é uma maneira também, ó. Se eu olhar esse movimento todo, mais uma vez, ele corrigiu 618 de Fibo, eu tinha o order block aqui, caiu para cima de 382, rompeu o order block, eu posso pensar em entrar nessa operação. Se eu olhar esse outro movimento aqui, eu também posso enxergar ele, tá? Também posso enxergar ele do ponto de vista de Fibonacci. Só não sei se vai ser bom, tá? Vamos lá, traçar o Fibonacci aqui, ó. Então aí o que aconteceu? Olha só como a teoria tem algum valor, né? Eu tive aqui o rompimento do order block, o reteste e a recusa, perdendo o 382 de Fibo do movimento. E aí você vai ver, gente, que tem tudo a ver com o que eu te falei, ó. Lateralizou na região do 786 até a ponto 88 e continua caindo. Então você viu como tem assim um setup muito interessante envolvendo Fibonacci com order block? Se eu pego aqui de novo, ó, se eu pego esse movimento de queda aqui, ó, se eu pego esse movimento de queda, tá? Então aí eu tracei de cima para baixo, né, a Fibonacci. Então o preço veio, tocou no ponto 5, perdeu 382, eu posso entrar nesse micro movimento porque coincidiu com a perda do order block. Olha que coisa mais linda. Se eu olhar aqui, ó, esse movimento como um todo, ó, eu quero olhar esse movimento como um todo aqui, ó, tá certo? Vamos supor que eu estivesse aqui nesse ponto, eu estou traçando nesse ponto. Eu achei o order block aqui, tá ok? Lembra que eu falei? Você pode entrar no reteste dele. E aí eu boto a Fibonacci ainda aqui, ó, e eu vejo que o preço foi, montou um novo order block, tá ok? Mas perdeu 382 de Fibo, tem uma operação de novo. E olha que a coisa até que funcionou bem. E aqui, Augusto, nesse movimento onde o preço está agora, tá? O que você faria? Eu falo, olha, eu tenho esse order block aqui, legal, e eu tenho essa queda aqui, ó, eu tenho essa queda, tá? Tenho essa queda, então eu vou analisar daqui, ó, belezinha? Pode ser? Então tracei aqui, o preço foi lá no 382 de Fibo, legal não? Foi no 382 de Fibo, nem chegou no meu order block, tá? Então vamos lá. Como aconteceu antes, pode ser que o preço não chegue no order block, pode ser que o preço chegue no order block, tá? O ideal, o conceito de OB diz que você só pode operar a hora que o preço chegar aqui, porque invariavelmente cedo ou tarde, um dia do século, quando Júpiter alinhar com Saturno e as cacetadas toda, ele vem para cá. Mas às vezes a gente pode perder uma grande oportunidade, tá? Então, vou fazer a análise do preço neste movimento. Então, eu tenho uma Fibonacci aqui, eu tive esse movimento de altinha, tá? Aí, o candle de alta que antecedeu essa queda que eu vi aqui, ele está aqui, ó. Beleza? Então, eu tive o reteste do order block e eu tive agora, né, a confirmação de que isso não vai dar certo. Então, eu sinto olhando a MESC agora uma vontade infinita, tá? Uma vontade quase incontrolável de abrir um short aqui, tá joia? Mas não agora. Eu vou esperar o rompimento desse fundo, tá? Eu vou esperar o rompimento desse fundo, vou colocar meu stop lá no 382 de Fibo, que está acima do order block, vou mirar aqui um 1 para 1, tá ok? E ver o que acontece. E só de olhar, você vai ver o seguinte, esse alvo aqui, olha só, quem fica até o final do vídeo, quanta coisa acaba pegando, né? Esse fundo aqui, obviamente, por ser 1 para 1, ele é praticamente o alvo 1 do rompimento dessa bandeira de baixa, certo? E se a gente pensar em termos, né, de alvo 2, aí eu tenho aqui esse mastro de bandeira aqui. Tem gente que traça, na verdade o alvo 2, né,
seria aqui o tamanho do mastro até a distribuição, esse aqui seria o alvo 2, e aí eu tenho o alvo 3 agora, tá? Que é o comprimento total do mastro, né? Desde o desabamento até o bate-fundo aqui. Então eu já tenho aqui, ó, alvo 1, 2 e 3. Então, opção número 1, você pode entrar agora nesse momento, né? Então, fechando esse candle aqui, ó, deixa eu olhar que horas são. São 11h53, eu gravando esse vídeo aqui, fechamento de 4 horas, vai demorar até a 1 hora da tarde para esse candle fechar. Então, você espera o fechamento desse candle para ver se ele confirma. Putz, confirmou? Eu posso até pensar em, ao invés de trabalhar com o meu stop lá em cima, posso até pensar em trabalhar com os stops aqui, embora o corretíssimo seria aqui, porque às vezes se o funding está negativo, muita gente shortando, a gente ainda pode ver um spike, tá? Lembrando, isso é importante, eu não entraria nessa operação com um funding negativo ou com funding muito negativo, mas se desse certo, para mim é isso que deveria ser feito, tá ok? Na minha humilde opinião. A gente ainda vai falar muito sobre order block. Eu espero que esse conceito inicial aí sirva aí para você, tá ok? E comece assim devagarzinho a traçar, a fazer algumas operações mentais para você depois me dar o feedback e dizer o que você achou. Lembrando, esse vídeo foge dos vídeos de order blocks tradicionais, porque ele coloca um pouco da pitada que eu gosto de usar nos meus trades do dia a dia. Forte abraço para vocês e bons resultados a todos.